Olá, igreja, irmãos, em Cristo Jesus, amém? Trazer uma mensagem abençoada para vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma mensagem, está em Malaquias, a partir do versículo 6, O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas, Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, Deus é eterno. Deus, do jeito que é no princípio, Deus será no fim, de todas as coisas, Mas Deus permanece eternamente, sem nenhuma mudança, Sem nenhuma alteração há no seu ser, porque só Deus é perfeito, Amém? Então é porque eu, o Senhor, não mudo, Então Deus não muda, Deus permanece fiel, justo, Glória a Deus. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, Porque Deus é rico em misericórdia, Glória a Deus. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, E não os guardastes, Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar, Então, muitas pessoas ficam se questionando aí, talvez até sem conhecer essa mensagem bíblica aí, fica pensando como é que vai colaborar, como é que vai ajudar, o que tem que fazer, Essa mensagem que está deixando claro, Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar, Roubará o homem a Deus? Uma pergunta de Deus para todos nós, Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Nos dízimos e nas ofertas, Deus respondendo. Com maldição sois amaldiçoados, Porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Esse tesouro é a igreja, que Deus escolhe para abençoar o povo, Então o povo tem que colaborar, Tem que devolver, trazer os dízimos, Deus está pedindo a palavra do Senhor. Antes de nós existir nessa terra, Essa palavra já existia na terra, Amém? Então, quem teme a Deus, Quem quer ser sábio, Põe em prática o que Deus orienta, O que Deus ensina, Amém? Glória a Deus. Para que haja, mantimento, Esse mantimento significa a igreja pagar as contas, Pagar as contas de energia, de água, aluguel, Fazer a obra de Deus crescer, Como o Senhor Jesus mesmo disse, Aliás, João Batista que disse, Convém que ele cresça, Ele quem, A obra de Deus, E que nós diminua, Que nós vai receber as bênçãos atrás, mas a obra de Deus tem que estar na frente, Abençoando, em nome do Senhor Jesus, Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Para que haja mantimento na minha casa, Que é a igreja, para a obra de Deus crescer e pagar as contas, manter as contas em dia, E provai ministro, diz o Senhor, Deus permitindo a pessoa provar se Deus vai abençoar ou não, assim que ela passar a devolver os dízimos e as ofertas, As ofertas que o pastor pede, fora dos dízimos, Seja um propósito, uma campanha, Essas é as ofertas, E os dízimos é as rendas de tudo que a pessoa recebe durante o mês, A pessoa tem que estar trazendo, pagando seus dízimos, Para honrar a casa de Deus. É assim que as ovelhas honram, a casa do Senhor, nosso Deus, com seus donativos, com as suas dádivas, com os dízimos e as ofertas. Glória a Deus. E Deus está permitindo, provar ministro, Diz o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, Se eu não vos abrir, a janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, Deus está prometendo. A Bíblia é cheia de promessas para quem queira honrar a Deus, para quem queira abençoar a obra de Deus, Igual Deus disse para Abraão, lá em Gênesis, que
Abençoarei os que te abençoarem, né? Então, esse abençoar, os que te abençoarem, significa as pessoas que vai honrar, né? Quem Deus levantou para fazer a obra dele, né? Os pastores, né? Os bons pastores, né? Tem muitos bons pastores por aí na face da terra que Deus está abençoando e fazendo a obra dele crescer. Mas no lugar que Deus escolheu para nós servir, nós temos que ficar, né? Porque a obra de Deus é grande, a obra de Deus é infinita, né? Amém? E Deus está prometendo abençoar sem medida para essas pessoas que vai honrar a Deus, que vai abençoar a obra de Deus, que vai colaborar, contribuir, né? Para que a obra de Deus cresça, né? Então é nós que temos que fazer a obra de Deus crescer, né? Para nós ser abençoados, né? E Deus está prometendo, né? Abrirei a janela do céu, e derramará bênçãos sem medida, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Por vossa causa, né? Repreenderei o devorador, né? Para que não vos consuma o fruto da terra, né? A vossa vinde no campo não será estéril. Deus vai abençoar até as lavouras, né? Em nome do Senhor Jesus. Diz o Senhor dos Exércitos, né? Todas as nações vos chamarão felizes, né? Porque está escrito aqui, eu não continuo na mensagem. Todas as nações chamarão felizes, né? Porque vós sereis uma terra deleitosa, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Uma terra deleitosa é bênção para todo lado, né? É alegria, paz, saúde, né? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoa, né? Os fiéis. Amém. Os que louvam a Deus, os que honram a Deus, né? Deus abençoa poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, né? Porque há uma diferença em quem serve a Deus, né? A diferença entre o justo, né, e o perverso. Quem serve a Deus e quem não serve, né? Então Deus honra, né, aquelas pessoas que têm compromisso, têm aliança, né, com a obra de Deus, né, para fazer a obra de Deus crescer, né, e alcançar muitas almas para nosso Senhor Jesus. E quantas pessoas que estão sofrendo aí, né, nesse mundo afora. Então o evangelho tem que ser pregado mais e mais, né? Tem que expandir a obra de Deus infinitamente, né? Para que quanto mais pessoas alcançar, menos sofrimento, né? A pessoa vai parar de ter fome, né? Nós vai estar abençoando, Deus vai estar prosperando, né? Que Deus está prometendo abençoar todos aqueles que nele crêem. E os perversos que não queiram se arrepender, ó, as vossas palavras foram duras demais para mim, né? Está escrito, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti, né? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, né? Então os perversos estão sempre reclamando, murmurando, né? Em vez de dar graças a Deus, né? Eles optam por dizer coisas vãs, né? Ó. Dizer que é inútil servir a Deus, que não está vendo recompensa, não está vendo nada, né? Mas não quer semear, né? Quer só murmurar, quer só reclamar, né? Ainda continua, né? Ora, pois nós reputamos o perverso falando, né? Ó, os pensamentos. Ora, pois nós reputamos por felizes, né, os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles prosperam, tenta ao Senhor e escapa, né? Ninguém consegue escapar, né? Se a pessoa não se arrepender, né? A espada do Senhor já está afiada, né? Então a perversa tem que estar se arrependendo, né? Pedir perdão a Deus e querer buscar andar nos caminhos do Senhor, que é isso que garante a vida eterna, a salvação. Glória a Deus. Então os que temiam ao Senhor, né? Falavam uns aos outros, né? A pessoa tem que ter um temor, né? E, ó, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem, né, ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então vai haver um memorial, né, para quem as pessoas que temem, né? Quanto perverso, Deus deixa andar aí no seu caminho, né? Igual fala em Isaías 55, né? Buscai a Deus, né, enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, que o perverso não quer se converter, né? O perverso não quer ter temor de Deus, né? Mas aqui em Malaquias está orientando a pessoa a temer a Deus, né? Pôr em prática o que Deus está orientando, né? Amém? E isso vai haver um memorial, escrito diante dele para os que temem, né, ao Senhor e para os que lembram do seu nome, né?
Quem lembra do nome do Senhor, né, vai estar sempre glorificando. Sempre vai estar dando graças a Deus, glorificando a Deus, né? Vai estar bendizendo o nome do Senhor, nosso Deus, né? E Deus promete, ó, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, né? Prepararei, né? E, ó, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei, como um homem poupa seu filho que o serve, né? Olha que beleza, né? Particular tesouro, né? E será poupado, aí, ó. Deus vai poupar, não vai ver nenhum castigo, né? Deus vai poupar como um homem poupa seu filho que o serve, né? Um filho a quem quer bem, né? Amém? Então vereis outra diferença, né? Entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Então a pessoa tem que ter um temor de Deus, né? Para que alcance a bênção, né? Sem medida, né? Para que as doenças, né? Param de existir na nossa vida, né? Que Deus vai repreender o devorador, né? Deus repreende o devorador na vida dos fiéis. O salário não vai para um saquitel furado, né? Porque Deus vai honrar, Deus vai abençoar, vai repreender. A pessoa que for fiel, fazer uma aliança com Deus, nem vai precisar mais tomar aí remédios, tem Deus vai libertar de tudo, né? Porque Deus não dá o espírito por medida, Deus liberta 100%. Deus restaura, Deus faz um vaso novo, né? Deus transforma, Deus cura, Deus sara, né? E Deus abençoa em nome do Senhor Jesus todos os fiéis. Amém? Então venha estar conosco aqui na nossa igreja, Igreja Evangélica Sobrenatural do Poder de Deus, município de Coromandel, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Glória a Deus. Pode chamar aí nos comentários, curte, comenta, compartilhe, né? E abençoa essa obra também em nome do Senhor Jesus e vê a diferença na sua vida. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebe essa mensagem no coração e põe em prática, que Deus vai te abençoar abundantemente. De modo algum, não terá nenhuma deficiência na vossa fé em Cristo Jesus. Isso é uma promessa que o Senhor nos prometeu, honrar todos aqueles que nele crê. Quem nele crê não será confundido, será abençoado, né, poderosamente. Deus pode fazer muito mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, né, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Fique na paz e Deus abençoe a todos. Amém? Em breve terá mais vídeo aqui no YouTube. Fique na paz, Deus abençoe.